Senhores telespectadores da UniTV, canal universitário, muito boa tarde. Nesse momento, damos início ao programa Grupo Mônaco de Cultura e Saúde, que vai ao ar, ao vivo, todas as terças-feiras, às 15 horas. Neste primeiro bloco, o bloco de cultura, temos a honra de receber como convidado o presidente da Associação Niteroense de Editores de Livros, a ANEL, e também diretor da editora Nitpress, senhor Luiz Augusto Hertal. Boa tarde, Luiz Augusto Hertal, uma honra recebê-lo aqui em nosso programa. Boa tarde, Carlos Mônaco, boa tarde aos espectadores da UniTV, a honra é toda minha, fico honrado de voltar aqui a esse programa, que é realmente uma tribuna da cultura fluminense, da cultura de Niterói, e uma tribuna ocupada pelo seu mais ilustre representante, nosso Carlos Mônaco, com toda a sua experiência de bibliofilia, né, de militância cultural na cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, e fico muito satisfeito de estar hoje aqui com você. Muito obrigado pelas suas palavras. Hertal, eu gostaria de saber o que motivou as editoras de Niterói a criarem a Associação Niteroense de Editores de Livros, a ANEL. Bom, primeiro, eu acho que é importante nós dizermos aqui que Niterói tem uma tradição literária fortíssima, né? Aqui ficaram mesmo, depois da fusão, as instituições acadêmicas mais importantes de âmbito estadual, a Academia Fluminense de Letras, o Cenáculo Fluminense de História e Letras, né, fora outras instituições locais, como a Academia Niteroense de Letras, a Associação Niteroense de Escritores. E é evidente que, com tantos escritores, com essa fertilidade, com esse potencial literário tão grande dentro da cidade, era natural que aqui também tivessem editoras capazes de dar publicidade, de publicar esses trabalhos, essas obras criadas aqui na cidade, que, além disso, é uma cidade universitária, né? Aqui estão várias universidades, várias faculdades, né? Então, nós temos uma produção intelectual muito grande, né? E nós temos também um conjunto de editoras que é um conjunto expressivo, né? E qual é a importância da cidade de Niterói no cenário editorial brasileiro? Pois como eu estava falando, nós temos esse conjunto de editoras aqui, que é um conjunto expressivo, e que nos levou a fundar a ANEL, Associação Niteroense dos Editores de Livros, que é a primeira associação de editores de livros de caráter, de âmbito municipal do Brasil, né? Não existe, que eu conheça, né, com todas as pessoas com quem eu falo, ninguém tem conhecimento de uma outra associação de editores municipal, local. Você tem, sim, instituições como o ISNEL, que é o Sindicato Nacional dos Editores de Livros, que é de âmbito nacional, a LIBRE, que é a Liga Brasileira de Editores, também de âmbito estadual, tem instituições de âmbito nacional, tem instituições de âmbito estadual, aqui tem uma associação chamada AREERJ, que é uma associação de editores do Estado, tem a Câmara Rio-Grandense do Livro, lá no Rio Grande do Sul, tem a Câmara Brasileira do Livro em São Paulo, que é de âmbito nacional. Agora, de âmbito municipal, a única que eu sei é essa nossa associação recém-criada. Justamente eu iria perguntar se havia se existia outra entidade, né, de editoras de nível municipal no país. Então, o que você me passou, acha que seja essa a única existente? Efetivamente, é a única associação de editores de nível municipal. E te digo o seguinte, você estava perguntando sobre a importância, né, desse nosso cenário editorial aqui em Niterói. Bom, Niterói é a única cidade do Brasil que tem tido uma representação específica na Bienal do Livro do Rio de Janeiro, que é o evento literário mais importante, o evento editorial mais importante do Brasil, né? O maior evento editorial do Brasil. Ali
nas 3 últimas edições, nós estamos em 2012, foi em 2011, em 2009 e 2007. Nessas 3 últimas bienais, a cidade de Niterói teve uma representação própria, né, com as suas editoras ali, nominadamente se apresentando como editoras de Niterói, naquele espaço que você conheceu bem, que foi o espaço Letras de Niterói, que funcionou nessas 3 últimas bienais. Então, o trabalho em conjunto, já desenvolvido pelas editoras nas últimas 3 bienais do livro do Rio de Janeiro, são o que você poderia nos falar, além da colocação? Não, exatamente. O trabalho de conjunto já desenvolvido. Exatamente. Isso que nós agora oficializamos através da criação da ANEL, na prática já acontecia. As editoras de Niterói já se agrupavam, já se comunicavam, já trabalhavam coletivamente, né, em prol do nosso mercado editorial, em prol da nossa literatura fluminense e da literatura produzida na cidade de Niterói. Nós já fazíamos isso, né? Então, a formalização da nossa associação é uma consequência natural desse trabalho que já vinha sendo desenvolvido. Em conjunto pelas editoras de Niterói. Sim. Ertal, quais são as propostas da ANEL para um desenvolvimento de uma política para o livro na cidade de Niterói? Muito bem colocada a pergunta, por quê? As propostas que a associação nos oferece, né, para o desenvolvimento. Exatamente, porque a ANEL ela surge também como uma plataforma, né? Essa plataforma é no sentido justamente de criar uma política municipal para o livro na cidade de Niterói. Nós temos uma política do livro de âmbito nacional, foi criado através de uma lei sancionada pelo presidente Lula em 2003, né, chamada Lei do Livro, né, que instituiu a Política Nacional do Livro. Na cidade de Niterói, nós carecemos ainda, né, de um conjunto de ações que reflitam essa política para o livro no âmbito municipal. Eu vou colocar aqui alguns pontos que nós consideramos importantes. Primeiro, as editoras de Niterói estão reivindicando um espaço para uma feira de livros permanente na cidade. Gostaríamos muito que esse espaço fosse oferecido no Campo de São Bento, que já é um espaço realmente tradicional. O Campo de São Bento é um espaço maravilhoso, né? Sim. É propício à feira. Exato, porque ali já tem uma feira de artesanato, né? A área cultural ela já é desenvolvida ali, volta e meia tem alguns shows, volta e meia tem algumas atividades culturais ali. Ali nós temos o Centro Cultural Pascoal Carlos Magno, temos a biblioteca Anísio Teixeira, enfim, ali seria um espaço ideal para termos uma feira de livros permanente, uma feira de livros de editoras e livrarias de Niterói, onde, evidentemente, a gente pudesse valorizar a exposição de autores niteroenses, de escritores e publicações de obras publicadas em Niterói, né? E que são muitas, né? São muitas. O segundo seria a implementação do Prêmio Editorial Silvestre Mônaco, que já foi aprovado pela Câmara Municipal de Niterói, mas ainda está por ser implementado, por ser realizado, né? Esse prêmio seria um prêmio importante porque consagraria as nossas obras, as nossas melhores obras, né? Os melhores trabalhos editoriais, né? Não só do ponto de vista literário, mas também do ponto de vista editorial. Seria um grande incentivo, né? Com certeza. Conforme nós temos o prêmio Jabuti, que é realizado pela Câmara Brasileira do Livro, e é um prêmio que envolve todo o mercado editorial brasileiro, a nossa ideia é que o Prêmio Silvestre Mônaco também fosse um elemento de aglutinação e de divulgação do trabalho literário e editorial da cidade de Niterói. Perfeito. Outro ponto que eu acho que é importante no sentido de estimular as atividades aqui desenvolvidas relacionadas ao livro seria uma isenção de PTU para editoras, livrarias e instituições de cunho literário estabelecidas na cidade, né? Isso
trazendo estímulo, inclusive, e a abertura de novos pontos de vendas de livros. Nós precisamos ampliar a nossa rede de livrarias, precisamos ampliar o nosso contato com a população de Niterói. Eu considero muito justo porque, pelo trabalho que as livrarias e editoras desenvolvem aqui na cidade em prol do movimento cultural, é muito importante. Muito importante. É um grande incentivo. E sabendo que a cidade possui uma população leitora. Niterói é tradicionalmente uma cidade de classe média, tem muitos leitores, né? E esses leitores precisam ter mais acesso aos livros produzidos aqui na cidade. Então, esse seria um ponto interessante também. O quarto ponto seria uma dotação orçamentária de verba específica para bibliotecas municipais. Mônaco, esse ponto ele vem de encontro a um artigo da Lei Federal número 10.753, a lei do livro a qual eu havia me referido, a lei sancionada pelo presidente Lula em 2003, né, e que instituiu a Política Nacional do Livro. Esse artigo, que é o artigo 16, diz o seguinte: a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios consignarão em seus respectivos orçamentos verbas às bibliotecas para sua manutenção e aquisição de livros, né? Então, isso é uma lei federal que estabelece essa política nacional para o livro, né? E cabe aos municípios, conforme eu li aqui, consignar verba específica para as bibliotecas. Nós já tivemos aí um crescimento das nossas bibliotecas populares, através da Secretaria Municipal de Educação. Essa rede hoje me parece que é uma rede de 6 bibliotecas. Nós queremos também que essa rede se amplie ainda mais, objetivando chegar à meta de termos uma biblioteca em cada bairro importante da cidade, né? E o cumprimento dessa lei federal, né, destinando verba, né, específica para as bibliotecas, com certeza vai ajudar no desenvolvimento vai ajudar a alcançar esse objetivo, né? Um outro aspecto que aí também depende de decisão da prefeitura, do governo municipal, mas que nós julgamos importante também, é a destinação de uma parte dos recursos para aquisição de livros pela Secretaria Municipal de Educação para a compra de livros de autores niteroenses, livros publicados na cidade de Niterói. Você sabe que a Secretaria de Educação ela compra livros, de literatura mesmo, além dos livros didáticos e paradidáticos, livros de literatura que são distribuídos para estimular a leitura, que é uma iniciativa altamente louvável e com a qual nós concordamos inteiramente. Nós só entendemos e desejamos que uma parcela dessas compras sejam feitas junto às editoras da cidade para que escritores de Niterói possam ter seus livros em contato direto com a nossa população escolar, com os nossos alunos, os nossos estudantes. Quão bom seria, por exemplo, que aquele livro Contos do Velho Nippon, do nosso Luiz Antônio Pimentel, que foi o primeiro livro de contos japoneses publicado no Brasil, e dali originou vários contos ocidentais, como Pequeno Polegar e outros. Quão bom seria que uma obra dessa estivesse nas mãos dos alunos da nossa rede municipal. Essas são as propostas da ANEEL para serem encaminhado, né? Exatamente. São as propostas que nós, inclusive, estamos encaminhando nesse momento aos candidatos a prefeito de Niterói, a todos eles, né? Porque nós gostaríamos que eles tomassem conhecimento dessa nossa plataforma e que eles se comprometessem com essa ideia do estabelecimento de uma política municipal para o livro. Eu, particularmente, acho muito justas essas reivindicações, essas propostas. Aqui temos ainda 2 pontozinhos que eu acho que também são muito importantes. Um é a valorização e ampliação e a profissionalização do Salão do Livro de Niterói, que teve a sua 3ª edição recentemente. Nós julgamos que esse salão tem que ser apoiado, mas também tem que ser profissionalizado e ampliado. E, se possível, até que se torne um evento anual. Atualmente ele é bienal, né? E, por fim, que é um outro ponto que sabemos que não depende exclusivamente do
do desejo, mas também do empenho da Prefeitura, seria retomada pelo município da Casa no Arival de Freitas, que hoje se encontra numa demanda. Exatamente. Então vamos torcer para que essas propostas cheguem ao governo e eles atendam da melhor maneira, porque eu considero das mais louváveis a iniciativa da ANEEL. Muito bem, nós também desejamos. Hertal, como você analisa as atividades literárias de Niterói? Como você vê esse movimento? Bom, Niterói tem uma movimentação cultural e literária muito expressiva. Poucas cidades têm tantas atividades literárias, tantos lançamentos de livros, tantas palestras, tantos eventos de cunho literário, de cunho acadêmico, mas de cunho literário, não só dentro das academias de letras, não, Mônaco. As atividades dentro das academias são da maior importância e são efetivas e são intensas, mas também atividades espontâneas. Temos vários grupos de poetas que se reúnem na cidade, né? Vários saraus, né? Enfim, é uma cidade que transborda literatura. É verdade, é raro o dia que não tem alguma coisa. É muito difícil. É verdade. É muito difícil. É verdade. Nós só precisamos chegar mais perto da população, fazer a população conhecer um pouco mais essa riqueza, né, tanto de atividades e de eventos, quanto a riqueza literária da cidade, para que a população fique um pouco mais antenada, que participe mais, que se integre um pouco mais, porque as opções são muitas. É verdade. E isso é uma coisa extraordinária da nossa cidade. Esse item da Feira do Livro, isso fará com que certamente que a população chegue ao livro e também aos seus autores. Sem dúvida. Então, veja a importância que tem a Feira de Livro num espaço como o Campo de São Bento. Sem dúvida. Eu participo de uma entidade editorial que é a Libre. A Libre é a Liga Brasileira de Editoras. É uma liga que surgiu para congregar editoras independentes. Ali tem editoras excelentes, tem Cosac Naif, tem Casa da Palavra, tem editoras muito boas e tem editoras pequenas, menores. Agora, todas assim com uma característica marcante, né, com um trabalho particular de publicação, de edição de livros. E a Libre, ela faz um evento anual chamado Primavera dos Livros, já há 10 anos que é realizado lá no Rio de Janeiro e em São Paulo também, né? A plataforma e a bandeira principal da Libre é a bandeira da bibliodiversidade, ou seja, oferecer ao mercado, oferecer à população, né, um conjunto de obras literárias maior do que aquele que é encontrado nas grandes redes de livrarias, né? Porque você sabe que essas livrarias hoje, nos shoppings e tal, elas não têm uma capacidade de estoque muito grande. É verdade. Então, ali você encontra os best-sellers, você encontra os livros que têm tido mais divulgação, mas tem muitos livros bons que não estão ali, né? Então, a Libre trabalha nessa linha, né? E instituiu uma coisa através desse evento da Primavera dos Livros que é interessantíssimo, que é o contato direto dos editores com o público. Então, ali os editores encontram, o público encontra os editores, tem essa possibilidade de interagir. Nós queremos que o mesmo aconteça aqui em Niterói, através dessa feira que nós estamos propondo, que haja esse colóquio, esse debate entre o público, entre os leitores e os editores e os autores, naturalmente, os escritores. Hertal, quais são os parceiros da ANEEL na luta pelo desenvolvimento literário da nossa cidade? Bom, nós temos recebido um estímulo muito grande praticamente de todos os lados, né? Eu quero destacar aqui algumas instituições que saudaram a ANEEL efusivamente, entre elas o Grupo Mônaco de Cultura, o seu apoio, a sua sempre presente atividade
né, no sentido de abraçar, de envolver, de apoiar, né, as iniciativas em prol do livro, em prol da cultura na nossa cidade. Quero destacar também o apoio da Academia Fluminense de Letras. O Dr. Valdemir de Bragança, presidente da Academia Fluminense de Letras, tem nos apoiado desde o primeiro momento, nos assessorando até em questões legais, ele como advogado, nos ajudando na elaboração do nosso estatuto. Fizemos uma feira de livros em homenagem aos 95 anos da Academia Fluminense de Letras. Você esteve presente, a Livraria Ideal esteve representada também ali na Praça da República. Foi um evento agradabilíssimo, né? Foi um dia muito agradável, ali em contato com a população, em contato com os livros, ali em frente à Academia Fluminense, a Biblioteca Pública de Niterói. Bela iniciativa. Né? Então, eu preciso ressaltar essa parceria com a Academia Fluminense de Letras e as outras instituições da cidade, né? Instituições acadêmicas que têm apoiado, que têm saudado assim o surgimento da ANEL, reconhecendo na ANEL mais um parceiro na luta pela valorização do livro e da cultura fluminense. Perfeito. Você é editor, proprietário da editora NIT Press, sem dúvida alguma, das grandes editoras que nós temos aqui na cidade. Eu gostaria que você falasse um pouco da história e do projeto editorial da NIT Press. Bom, a NIT Press ela surge há cerca de 7 anos, né? Nós temos em torno de 7 anos de atividades aqui. E surge com uma proposta inovadora, muito embora não devesse ser inovadora, que é a proposta de levantar a bandeira da literatura fluminense. O que ocorre? A literatura fluminense é, sem dúvida nenhuma, o veio mais importante na formação da literatura brasileira, né? Você pega uma obra como aquela Formação Literária Brasileira do Antônio Cândido e aqueles momentos decisivos ali, levanta aqueles autores relacionados por ele, período do romantismo, né, aquela fase inicial e de formação da literatura brasileira, você vai ver o seguinte, que ali, pelo menos 30% daqueles autores são fluminenses da velha província. Outros 30% são da antiga corte imperial da cidade do Rio de Janeiro. Ou seja, a nossa região, a região do atual estado do Rio de Janeiro, responde por mais de 60% dos escritores que formaram a literatura brasileira, né? Então, a literatura fluminense é riquíssima. Basta, se a gente não precisa citar muitos nomes, só alguns, para expressar a dimensão disso. Euclides da Cunha, Casimiro de Abreu, Fagundes Varela, né? Mais recentemente José Cândido de Carvalho, Antônio Calado e tantos outros. Você editou todos aí, tem 2 que vão ser editados, né? Pois é. E o Alberto de Oliveira também foi lançado. Alberto de Oliveira. Então, aí a NIT Press surge assim, para ocupar um espaço que era um espaço vazio, porque nós não tínhamos... É um projeto editorial focado na literatura fluminense. Nós não tínhamos no estado do Rio uma editora que elegesse a literatura fluminense como a sua bandeira principal, a sua linha mestra, e nós fizemos isso. E temos feito, dentro das nossas possibilidades, né, temos buscado a valorização da literatura fluminense, criamos uma coleção inédita que se chama Introdução aos Clássicos Fluminenses. Através dessa coleção, nós já publicamos os volumes do Alberto de Oliveira, Casimiro de Abreu, Belopes, que há 60 anos não se publicava nada de Belopes. Então, o primeiro livro de Belopes publicado nos últimos 60 anos. E detalhe, são esses vultos literários, esses clássicos, eles são apresentados por autores contemporâneos. Então, Edmo Rodrigues de Luterbar apresentou Alberto de Oliveira, Márcia Peçanha apresentou Casimiro de Abreu, Liane Areza apresentou Belopes, e essa coleção ela prossegue, nós estamos no momento produzindo os livros referentes a Fagundes Varela e Euclides da Cunha, que serão lançados brevemente, se Deus quiser,
E temos também outros livros importantes nessa esfera aí. Eu posso citar aqui o Viagem Literária através do Estado do Rio, uma antologia desenvolvida pelo professor, organizada e desenvolvida pelo professor Luiz Antônio Barros. É a primeira antologia de autores exclusivamente fluminenses dos últimos 30 anos, me parece. Eu posso afirmar que todas essas obras tiveram uma repercussão notável no meio literário de nossa cidade. Os comentários foram muito assim elogiosos a respeito dessas obras editadas pela NIT Press. E elas estão cumprindo um papel que eu julgo importante, Mônaco, que é a produção literária para alcançar maior repercussão junto ao público. Bom, nós também temos uma linha de história política recente, de biografias, né, que nós temos desenvolvido. Então, nessa linha, a gente tem publicado livros que têm tido uma repercussão bastante expressiva. Tivemos agora um livro sobre o Leonel Brizola, que está em franca evidência, um livro também, uma biografia do Carlos Lacerda, né? Temos muitos poetas, nós temos uma linha de poesia maravilhosa. Uma das coisas que mais me orgulha na editora é a editora que publica atualmente Luiz Antônio Pimentel, as obras do Pimentel. Hertal, e eu queria também que você nos falasse sobre os projetos que a editora vem desenvolvendo no interior do Estado. Os encontros com a literatura fluminense e o FLUP, que é o Festival Fluminense de Poesia. Pois é, esse é um outro vertente, né? Nós entendemos o seguinte, nós não podemos nos ater aqui à cidade de Niterói ou à região metropolitana. Nós precisamos ir para o interior e nós temos procurado fazer isso. Esse projeto que você conhece, o Encontros com a Literatura Fluminense, que você participou de alguns eventos, né? É um projeto que visa estreitar o relacionamento entre os escritores, fazendo caravanas para as cidades do interior. Esse projeto foi contemplado pela Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro com certificado de mérito cultural. Está apto, inclusive, a receber patrocínio pela Lei de Incentivo ao Livro do Estado. E criamos também o Festival Fluminense de Poesia, o FLUP, que é um festival de 24 horas de poesia, que é outra coisa extraordinária. Hertal, e quais são os planos da NIT Press para o futuro? Bom, nós queremos nos aprofundar cada vez mais nessa linha de literatura fluminense, queremos ampliar nossa coleção de clássicos fluminenses e queremos, principalmente, fazer com que essa produção, essa riqueza literária, chegue às mãos dos nossos jovens, às mãos das jovens gerações, com o objetivo principal: trabalhar o desenvolvimento da identidade fluminense, decalcar. A verdade, o nosso objetivo é esse: decalcar a identidade fluminense nos nossos jovens, nas novas gerações. Considerações finais? Bom, eu quero mais uma vez agradecer essa oportunidade de estar aqui com você. É um prazer muito grande, uma alegria muito grande estar ao seu lado, porque eu sei que eu estou do lado do grande incentivador da literatura e da cultura fluminense no nosso estado. Muito obrigado. Despeço-me agradecendo a presença do editor e presidente da Associação Niteroense de Editores de Livros, senhor Luiz Augusto Hertal, e também aos telespectadores. O segundo bloco terá o comando da nossa querida psicóloga e acadêmica Elizabeth do Vale. Muito obrigado e até a próxima. O Laboratório Horto Viver está fazendo aniversário. Em junho, o LAVI completou 15 anos e as comemorações foram realizadas junto à Semana do Meio Ambiente. A partir de eventos de educação ambiental junto à comunidade, o LAVI busca divulgar conhecimentos e conscientizar professores, estudantes e toda a população sobre a importância da preservação ambiental nos dias de hoje. Ao longo desses anos, nós temos conseguido participação de alunos que se envolvem no trabalho que a gente tem aqui, no ensino, na pesquisa, na extensão, através dos cursos de graduação de diferentes formações da universidade e de fora da universidade. E eles têm tido espaço para estágio, para o aprendizado da formação básica deles e do intercâmbio entre outros alunos. E é importante mostrar como esses alunos
de diferentes áreas de conhecimento tem agregado para a sua formação. A equipe do Lavi também conta com alunos de diversos cursos, sendo um espaço com diferentes ideias e atuações sobre a educação ambiental. E isso promove um grande aprendizado fora das salas de aula. E a Jane me deu a oportunidade, que foi uma das maiores oportunidades, que foi de ser uma bolsista PIBIC. As maiores porque eu tive como atuar na minha área, eu tive como aprender como profissional, porque você vem dentro da sala de aula, você tem o conhecimento, mas você adquire o conhecimento perfeito. Os 15 anos do Laboratório Horto Viveiro também teve a participação de ex-alunos que contaram como foi fazer parte desse projeto. Fui bolsista aqui do Laboratório Horto Viveiro, do Projeto Interações, em 2007. Fazem 5 anos e é um trabalho gratificante que a Jane realiza aqui com os alunos, com a comunidade em geral, né, nos eventos da Semana do Meio Ambiente, Semana da Primavera e no projeto do Olhar sobre o Meio Ambiente. Então, foi algo que foi importante na minha formação como profissional e como pessoa também. Como parte das comemorações, com o tema Ações Ambientais no Século XXI, retrospectivas e propostas, a equipe do Lavi e diversos professores da área promoveram uma série de palestras e debates. O objetivo era discutir junto à comunidade acadêmica assuntos como o meio ambiente e a formação do profissional na área ambiental. E com a tão desejada festa de 15 anos, o Lavi também deseja dar novos passos. Nós temos um espaço pequeno para atender ao número de alunos, por exemplo, da engenharia agrícola, que já está em torno de 50 alunos, e de recursos hídricos também. Então nós fazemos tudo aqui ao ar livre. E agora há necessidade de um espaço, nós vamos construir no 2º piso sobre esse, né? E, se Deus quiser, o ano que vem nós teremos já o piso construído. E boa tarde para você. Quem me chamou? Quem chamou já era, né? Boa tarde para você, telespectador. Estamos aqui com mais um Bem-Estar e Saúde e hoje com a presença do professor Luiz Antônio Barros, professor da UF, da Universidade Federal Fluminense, professor de Literatura e Gramática. É um prazer muito grande, Luiz Antônio Barros, tê-lo conosco. Obrigado, Beth. O prazer é todo meu. Fazendo uma pequena correção, eu não sou professor da UF, eu sou formado pela UF. Pela UF. Sou formado pela UF, com muita honra. Me formei no ano de 1970 e desde então eu tenho sido professor, né? Trabalhei até o ano passado, quando, depois de 42 anos, eu me aposentei como professor, pelo menos, se nós quisermos considerar um ponto de vista mais formal, porque nunca se deixa de ser professor. Pois é. Sempre nós temos a oportunidade de exercer essa profissão fora da sala de aula. Luiz Antônio, pois não. Então vamos começar aí nessa questão da sua escolha, né, por ser professor, né? Como é que foi isso? Em que momento da sua vida isso aconteceu e como é que isso se deu? É uma boa pergunta. Na realidade, quando eu estava ainda no ensino médio, eu já demonstrava uma certa aptidão pelo magistério, gostava muito de ler, gostava muito de gramática e ainda quando bem criança, bem jovem, meu pai comprava aquela revista Seleções e havia ali aquela parte do Aurélio Buarque de Holanda, enriqueça o seu vocabulário. E eu adorava ficar lendo aquelas definições, né? Aquelas definições, aquelas pegadinhas que ele fazia realmente, ele colocava uma determinada palavra e, vamos supor, se não estou enganado, 3 alternativas. Uma delas apenas era a correta e muitas vezes, na maioria das vezes, eu me equivocava. Eu achava que era uma outra, talvez até levando em conta a camada sonora, a palavra se assemelhar com uma outra, e aquilo virava um jogo interessantíssimo. Eram charadas, não é? Eram umas charadas linguísticas, né? Então aquilo ali foi extremamente bom para mim e foi a partir de Enriqueça Seu Vocabulário que eu comecei a ler
com muito gosto, com muito prazer, o pequeno dicionário brasileiro de língua portuguesa, do Aurélio. Era uma edição até que ele fez com José Batista da Luz, e que ele depois aprimorou até transformar, né, naquele grande dicionário, que ainda é um dos bons dicionários que nós temos aí, sem dúvida nenhuma. Talvez um pouco superior a ele, somente o dicionário do Weiss. É um dicionário assim, fenomenal. Foi feita uma edição única em 2001. Não houve uma segunda edição ainda. Eu espero que saia em breve, porque é um dicionário etimológico e que faz um estudo não só da etimologia, mas da história das palavras. É um dos poucos dicionários brasileiros que tem a datação das palavras. Então é uma coisa curiosíssima. Eu quero saber se uma palavra ela começou a ser utilizada, por exemplo, no século XX, e lá descobre pela data que ela é muito mais antiga. Você tem lá uma ocorrência no século XIX, ele consta lá uma data, então põe aproximadamente ano tal, e nós temos uma ideia. Isso é muito bom, porque é uma visão histórica das palavras, elas não vêm do nada. E em relação à origem das nossas palavras, de uma maneira geral, quer dizer, elas se originam, a maior parte das nossas palavras se originam de que língua? A maior parte latim? Do latim, sem dúvida nenhuma, por ser a língua materna, né? Então, do latim, muitas palavras vêm do grego, não sei exatamente que é a ocorrência, mas talvez ela esteja em segundo lugar na língua grega, e daí para frente a contribuição de várias línguas de pessoas que vieram para o Brasil, trazendo seu idioma, trazendo seus costumes. Então, umas mais, outras menos, mas todas tiveram uma influência muito grande no nosso léxico, tanto que o nosso vocabulário, tenho quase certeza que é bem maior, bem superior ao que existe, por exemplo, em Portugal, que é uma nação que recebeu menos influências linguísticas, né, do que nós. Por exemplo, alemão, ou especialmente o tupi. A língua tupi, que é um tronco linguístico muito grande, muito abrangente, ela ainda é relativamente pouco estudada. Ela está merecendo ainda estudos mais aprofundados. Eu mesmo tenho um trabalho que não é inédito, sobre a influência do tupi na fraseologia brasileira. Então, seriam palavras tupis que entraram em ditados populares, em determinadas expressões, e as pessoas falam assim de maneira tão natural, já incorporou. Você pode exemplificar aí alguma coisa para a gente? Peguemos, por exemplo, a palavra urubu. Né? Por que me lembrei da palavra urubu? Porque no verbete talvez seja a palavra que tenha a maior quantidade de exemplos. Sei. Entendeu? Jacaré, muito grande também. Sabiá, que acabou sendo um símbolo do Brasil, por causa de Gonçalves Dias, né? A famosa canção do exílio. Tanto que esta famosa canção foi traduzida uma vez ela tem sido traduzida para alguns idiomas, mas ela foi traduzida para um determinado idioma que ele não é oficialmente falado por nenhum país. Você deve saber qual é, né? Mas ela, que é o Esperanto, que ela foi feita realmente com a intenção até de que todos, quem sabe, conseguíssemos desfazer a Babel, né? E por que o Esperanto não vingou, hein? Pois é uma grande pena, né? A intenção, inclusive, é ótima. Meu avô era professor de Esperanto. Era professor de Esperanto. Né? Eu não sei nada de Esperanto. Nem eu. Então, eles fizeram uma tradução da canção do exílio para o Esperanto, mas uma palavra não pôde ser traduzida. Sabiá, claro. A palavra é tupi, então não tem como ser, né, traduzida. Então, eu acho uma coisa apaixonante essa questão da palavra, da etimologia, embora seja um terreno pastoso. Pastoso que existe muito achismo. Existe muita gente que acha que determinada palavra tem uma determinada origem, etimologia, mas não tem base científica para isso, não tem conhecimento linguístico para isso. Né? E os próprios estudiosos, Antônio Nascente, por exemplo, que foi um grande
etimologista brasileiro, não raro ele coloca lá no seu dicionário, possivelmente vem do grego, possivelmente vem do latim, quer dizer, nem ele se arrisca a fazer declarações taxativas. Acontece às vezes também uma coisa curiosa no campo da etimologia, que é a pessoa, ou até uma determinada explicação, se tornar tão popular que as pessoas passam a repetir aquilo como se fosse uma verdade absoluta. Como é o caso, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Na palavra forró, que muita gente explica até hoje que teria vindo do inglês for all, e o Nascente falou que não é nada disso. Forró é uma forma reduzida de forrobodó. E forrobodó é simplesmente uma palavra expressiva, não vem de língua nenhuma, nasceu aqui mesmo. É uma gíria. É uma gíria, é uma espécie de gíria. Exato. E deixa eu te perguntar também, Luiz Antônio, quer dizer, até que ponto a nossa tecnologia, né, essa tecnologia toda que está aí, está americanizando, né, o Brasil, de certa forma, porque hoje você vê, quem não fala inglês está ferrado. Né? Até para usar tecnologia é complicado. Quer dizer, um país com uma riqueza, como você está falando, de um vocabulário belíssimo, né? Uma língua maravilhosa, onde o Brasil cruzou fronteiras e há muito tempo faz isso com a sua música popular brasileira, né? Vai para o Japão, faz sucesso, mesmo nos Estados Unidos, né? E em grande parte do mundo, o que o estrangeiro quer é a música cantada, é a nossa música cantada na nossa língua. Eles querem isso, eles não querem que a gente vá para lá cantar a música na língua deles, não. Eles querem ouvir a nossa língua. E como essa língua, ela é poética, no sentido de que as nossas músicas, existem músicas, fios melódicos nossos que são verdadeiras poesias. Né? Porque tivemos autores muito bons, compositores maravilhosos. Quer dizer, e até que ponto isso em outras línguas, de certa forma, por exemplo, os grandes clássicos americanos, que tem fios melódicos lindíssimos, mas você vai fazer uma análise da letra e na versão você vê que a poesia ela é empobrecida, ela não tem a veemência, o pulsar da nossa poesia, né? A grandeza, a beleza da nossa poesia. Como é que você vê isso? Isso é algo que é indiscutivelmente correto. Acho até que quando se fala no teor poético das letras das músicas populares, né, do Brasil, nós pensamos, por exemplo, na poesia que existe em Chico Buarque de Holanda, em Caetano Veloso, em Gilberto Gil, mas não podemos deixar de lembrar também que alguns compositores, com a escolaridade mínima que tiveram, foram o Lupicínio, o Cartola, conseguiram criar coisas belíssimas. Uma vez perguntaram a Manuel Bandeira, se não estou enganado, qual era o verso da literatura brasileira de que ele mais gostava. E ele falou assim, todo mundo ficou esperando que ele falasse, quem sabe, Camões, né? Um outro clássico da língua portuguesa. E ele falou assim, não, o mais bonito realmente que eu acho é tira esse sorriso do caminho que eu quero passar com a minha dor. Né? Isso foi feito por um homem que não tinha praticamente nenhuma instrução. Não, Nelson Cavaquinho. Nelson Cavaquinho. É uma coisa fantástica, né? Tira o seu sorriso do caminho que eu quero passar com a minha dor. Exatamente. Hoje para você eu sou espinho, espinho não machuca flor. Exatamente. Então, a nossa literatura, ela tem realmente coisas muito bonitas, fantásticas. Não falamos em Noel Rosa, né? E não falamos em Noel Rosa. Um homem que morreu com 27 anos incompletos e que deixou um legado maravilhoso. E o Chico Buarque sempre se confessou, né? Fortemente influenciado, um admirador e fortemente influenciado. E a música do Chico tem muito a ver com as músicas do Noel, né? Sem dúvida. Tem uma identificação grande, sim. Sem dúvida. Acho, inclusive, saindo um pouquinho só do assunto, que a música e a literatura
foram duas vertentes que sempre me acompanharam desde criança. Eu tive a oportunidade de estudar piano clássico por uns 5 anos, mais ou menos. Infelizmente, tive que interromper os meus estudos, mas nunca deixei de tocar piano. Então, a primeira paixão foi a música? Acredito que sim. Acredito que sim. Como eu estou aí também nesse páreo. E depois das palavras, por causa dessa aproximação que eu tinha com o Aurélio Buarque e tal, então as duas coisas correram paralelas. Não, você foi descobrindo que a palavra tem ritmo também. A palavra que ela também é tão sonora quanto a música. Exato. Ela é tão musical que ela tem os 3 elementos básicos da música: harmonia, melodia e ritmo. Pois então, é. Então, você vê, por exemplo, que uma poesia, né, para ela tocar realmente a sensibilidade do ouvinte, ela tem que ser lida com a preocupação com esses 3 elementos. Né? Se você fizer uma leitura mecânica de um soneto clássico e não respeitar, por exemplo, o enjambment, que é o cavalgamento, o verso fica completamente sem sentido. Quebrado. Né? E de tudo ao meu amor, serei atento, antes de contar os erros, sempre tanto. Isso não existe. De tudo ao meu amor, seria atento antes. Quer dizer, antes de tudo. Quer dizer, houve aí um enjambment, uma inversão. Se você não faz uma leitura consciente desse verso, você está passando uma leitura que não é aquela que o poeta quis que fosse feita. Não é? Então, falseia um pouco a realidade. Pois é, por isso que o autor vivo é um perigo. Quando o autor já morreu, que ele não está aí para reclamar, exatamente, né, você faz o que quer com a obra dele. Agora, o autor vivo é complicado, né? É complicado. Né? Mas você estava falando justamente da sua paixão pela música e pela literatura, né? Mas que a música veio antes um pouco, e eu acho que foi o gancho para você descobrir que na literatura havia uma identificação muito grande. Mais tarde eu cheguei a essa conclusão, sim. Enquanto as coisas vão acontecendo na nossa vida, né, especialmente quando você é criança, adolescente, você simplesmente se deixa levar, né? Mas pelo caudal, você não está realmente, não tem muita consciência de que isso é verdadeiro. Mas me parece que você não se deixou levar, não, porque alguém deu algum conselho para você, que você me falou, e me parece que você não seguiu esse conselho. Exatamente. Quando eu estava no último ano do ensino médio, a minha professora de língua portuguesa me perguntou o seguinte: o que é que você pretende fazer em termos de carreira? Eu falei assim: eu acho que eu vou fazer letras. E a minha professora de português me deu essa resposta, me veio com essa argumentação: não seja professor, você vai passar fome. Foi a expressão dela. Que estímulo, hein? Que estímulo, hein? E eu fiquei assim muito preocupado com aquilo e desisti da ideia. Fiz vestibular para Direito, aqui na UF também, passei. Para o meu azar, eu passei no vestibular, né? Teve esse problema, né? Que lá, responsabilidade, olha que problema. Fiquei lá 1 ano e meio, quase 2 anos. O primeiro ano até que foi interessante. Introdução à ciência do direito, uma matéria formidável. Teoria geral do Estado. Direito romano, porque a gente estudava latim. Então, aquela matéria era realmente uma das minhas preferidas. Adocicada. É claro. Mas quando eu passei para o segundo ano, e tive 2 cadeiras, eu tive 2 cadeiras ali que definiram o meu mal-estar. Direito civil e direito penal. Realmente, se eu não gostei de nenhuma das duas, é porque realmente eu não era vocacionado para a advocacia. Abandonei, eu não tranquei matrícula. Eu simplesmente abandonei a faculdade de Direito e fui abrir a matrícula. Com que justificativa? Com que justificativa que você abandonou? Você disse para você mesmo: não vou seguir o conselho de ninguém. Exatamente, foi o que eu pensei. Eu agora não posso pedir opinião de mais ninguém, porque eu já estou, na minha cabeça está muito claro o que eu quero. Tá, e com que idade especificamente você tomou essa decisão? Eu entrei na faculdade de Direito, eu não tinha 18 anos, 17 anos e alguma coisa. Então eu entrei na faculdade de Letras, 2 anos depois, né? Foi bom porque eu entrei mais maduro. Sim. E algumas matérias que eu estudei na faculdade de Direito foram muito importantes nas letras, até mais maturidade para entender o texto, né? Para captar as nuances de uma frase, etc. E eu
fui fazer esse curso com muita satisfação e não tive a menor decepção. Era realmente o que eu deveria ter feito. Mais tarde, eu fiz psicopedagogia, pós-graduação, mais para dar uma certa, vamos dizer assim, uma certa fundamentação, né? Para não ficar simplesmente num trabalho... uma formatação mais definida, né? Mais definida, exatamente. E anos mais tarde, né? Muitos anos mais tarde, agora, quando já me aposentando, eu tive a oportunidade de entrar para a Academia de Inteirência de Letras, onde eu tenho tido a oportunidade de não só lançar livros nesse período, eu sempre quis fazer isso, não tinha tempo, porque o magistério consumia muito meu tempo, não me dava essa... É uma dedicação, né? Não tinha condição, né? Então, agora estou escrevendo meus livros, eu estou fazendo... voltando a fazer as minhas pesquisas de etimologia e história das palavras, essa parte de lexicografia, que eu gosto imensamente. Tá, mas você não falou para gente, nesse percurso como professor, não é? O que você colheu no sentido de você sendo um vocacionado, não é? Como é que foi a sua colheita aí? Certo. Quando eu me formei, em 70, em 71, eu fui trabalhar numa escola municipal e eu me lembro de ter pegado uma turma de 8ª série, naquela época talvez ainda fosse 4º ano ginasial, né? E um dos assuntos que nós estudávamos eram as figuras de linguagem, metáfora, comparação, metonímia, etc. E uma figura sempre um pouco árida, especialmente para um aluno tão novinho, na 8ª série, era a metonímia, né? Complicado na cabeça dele. Mas eu procurei levar uma série de exemplos fora do livro didático e eles também pesquisaram algumas coisas. E o audiovisual da escola funcionava razoavelmente bem. Eu poderia dizer que funcionava bem. Eles tinham uns curtas-metragens lá, era possível trazer longa-metragem brasileiro alugado, sem cobrar nada do aluno. Então, comecei a fazer um trabalho de cinema com eles muito interessante. Aí, consegui lá achar no acervo do audiovisual 1 ou 2 filmes do Marcel Marceau. Eu sempre fazia assim, ia lá, dava uma olhada no filme, organizava umas perguntas, aí então marcava uma data para trazer os alunos. E eles gostavam imensamente dessa atividade. Aí um aluno um dia me fez a seguinte pergunta, quando eu mostrei um filme do Marcel Marceau, que se passa numa praça. Ele vive vários personagens numa mesma praça. O garoto me faz a seguinte pergunta: professor, o senhor não acha que esse filmezinho do Marcel Marceau é metonímico? Eu fiquei espantadíssimo, porque eu sempre estudei metonímia como figura de linguagem. Nunca podia imaginar que isso pudesse acontecer na 7ª arte. E tive que dizer a ele que não tinha uma resposta pronta para lhe dar. Que ia estudar, que ia pesquisar. Só que nos livros que eu pesquisei, eu não achei nada sobre isso. E entrei em contato com colegas, professores, gente já formada, gente mais experiente. Luiz, eu nunca vi ninguém fazer uma pergunta dessa. Eu nunca podia imaginar que isso pudesse ser metonímia. Mas acho que é assim. Qual foi o argumento que o seu aluno usou? É o seguinte, professor. É o seguinte. A metonímia, ela basicamente seria uma figura de linguagem que não se baseia numa comparação implícita, como acontece com a metáfora, mas uma ideia de contiguidade. E a ideia mais comum de perceber é o todo pela parte ou a parte pelo todo. Então, se eu digo, por exemplo, que o homem é mortal, eu quero dizer, os homens são mortais, né? Aí o garoto pegou esse gancho e disse, olha, se ele Marcel Marceau é um ator, um mímico, que está ali representando vários personagens, então aquela praça é o mundo. Então, por metonímia, a praça é o mundo, é a parte pelo todo. Quer dizer, é uma sacação incrível. Que lição linda, olha, né? Foi a partir daí, não digo naquela época, mas hoje, um insight maravilhoso. Né? Hoje eu posso imaginar, eu já posso deduzir que aquela frase de Guimarães Rosa é absolutamente verdadeira. O professor não é aquele que, eu estou adaptando um pouquinho, o professor não é aquele que sempre ensina, mas que de repente aprende. E eu aprendi essa lição que jamais esqueci, né? Outras lições foram assim, mais no plano, por exemplo, do sentimento. Uma vez eu trabalhando numa escola pública, o livro didático trazia um texto
que falava de uma queimada. E os animais tentando escapar daquele fogaréu, e alguns morreram. Então eu tive duas experiências completamente diferentes. Entrei numa turma e eu fiz a leitura do texto. Eu costumava pedir que eles fizessem uma leitura silenciosa. Eu quis fazer uma leitura assim bem dramática, e os alunos aceitaram o texto com naturalidade, ficaram assim impressionados e tal, mas mais ou menos aquela coisa esperada. Quando entrei na outra turma e fiz a leitura do mesmo texto, eu não consegui acabar a leitura do texto, porque houve um pranto generalizado. Todos começaram a chorar com pena daqueles animaizinhos, né? Comoção. Então, é uma experiência que parece tão simples, mas ela já me trouxe aquela informação de que o meu aluno não era uma forma. Não estou tratando com pessoas que são iguais, não são robôs. Então, diante do mesmo fenômeno, eles podem ter reações ou manifestar, exteriorizar reações tão diversas. E como a emoção é importante nas relações humanas. Mas como isso é importante também para o professor ter um certo cuidado com que ele diz as coisas. Porque, assim como ele pode emocionar no bom sentido da palavra, ele pode também trazer, né, uma coisa bastante desagradável, uma emoção desagradável, e que pode ser uma marca indelével, né, para sempre na vida do aluno. E se for ruim, não é bom negócio. E como é bom quando a gente pode proporcionar boas emoções, né, interagir dessa forma. Exatamente. Né? Causando, quer dizer, sendo fonte de bem-estar, já que nós estamos aqui falando sobre bem-estar e saúde, né? Então, quer dizer, como professor pode ser uma fonte constante de bem-estar para seus alunos e vice-versa, né? Quer dizer, até que ponto seus alunos te trouxeram até aqui, né, nesse elan, quer dizer, nesse prazer, nessa satisfação do exercício da sua profissão, né? E até que ponto hoje, agora, isso repercute na sua vida de tal maneira a ponto de você, mesmo aposentado, continuar produzindo, né? Porque nesse momento você está fazendo uma substituição do magistério por outras atividades correlacionadas. Certo. Né? Você falou que está voltando também a se dedicar um pouco mais à música. Sem dúvida. Né? Como é que você tem feito isso? Eu realmente levei um período relativamente longo sem exercitar o meu piano. Mas de uns 2, 3 anos para cá, eu tive a oportunidade de voltar a tocar piano, porque eu frequento a igreja evangélica, a igreja batista, e até por uma coincidência do destino, eles estavam precisando de um pianista, não tinha um pianista na igreja, então eu cheguei já tocando para a congregação e tocando para o coral, né? O coral é uma experiência belíssima, né? Você vê um coral misto cantando a 4 vozes, as músicas sacras, é uma coisa realmente muito bonita. Então isso aí, eu acho que o magistério, lidar com aluno, lidar com gente, né? Lidar com música, isso é saúde. Sem dúvida nenhuma. Com certeza, isso aí tem me dado. Gerador de muita saúde, de muita plenitude de viver. Além das caminhadas que eu faço todas as manhãs, e o evitar fritura, Luiz Antônio, mas tudo isso é muito importante. No início do programa, você falou assim comigo, meia hora vai custar muito a passar. Sem dúvida. Olha, a gente já está batendo lá, 0 para o final. Então, suas considerações finais para o nosso telespectador. E olha, vai voltar uma próxima vez, né? Okay. Bom, eu queria dizer que para mim foi uma grande satisfação. Em princípio eu estava um pouco temeroso, mas realmente a oportunidade de poder falar dessa minha experiência de magistério, da minha vida e tudo, eu acho que é bom para mim, me sinto bem fazendo isso, e eu creio que posso estar trazendo alguma contribuição, quem sabe alguma visão nova para aqueles ouvintes, né, que possam estar nos honrando aí com a sua... Querido, muito obrigada pela sua presença, foi muito bom ouvir você. Para você que nos assiste, meu beijo, até o próximo programa.